Hoje vamos explorar cidades históricas do Alentejo. Primeira parada, Monsaraz. Este vilarejo localiza-se no concelho de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, no Alentejo. Está situada no topo de uma colina a cerca de 240 metros de altitude, com vista privilegiada para o Lago do Alqueva. Localizada a 190 quilômetros de Lisboa, o principal acesso é pela estrada N-255, que liga Reguengos de Monsaraz à Vila Histórica. Os primeiros vestígios de ocupação humana remontam à pré-história, com presença de povos megalíticos na região. Durante o período romano, a área manteve importância estratégica e agrícola. Mais tarde foi ocupada pelos muçulmanos, que reforçaram a sua função defensiva. Em 1167, Monsaraz foi conquistada dos mouros por Geraldo sem Pavor, passando para domínio cristão. No reinado de Dom Dinis, no século XIII, a vila foi profundamente fortificada, e as muralhas foram então reconstruídas em pedra, no estilo gótico militar. Monsaraz recebeu foral em 1276, consolidando-se como vila medieval organizada. Destaca-se também a igreja matriz de Nossa Senhora da Lagoa, além das ruas empedradas e casas caiadas. Durante séculos, viveu da agricultura e da defesa territorial. Com o tempo, a população foi diminuindo devido à migração para zonas urbanas. No período contemporâneo, a vila passou por forte despovoamento rural. A criação do Lago do Alqueva trouxe nova visibilidade turística à região. Hoje, Monsaraz é classificada como Vila-Museu, preservando o traçado medieval. Fique até o fim do vídeo, pois em Évora visitamos uma capela de ossos, das mais conservadas de Portugal. O castelo de Monsaraz foi reconstruído em pedra no século XIII, durante o reinado de Dom Dinis, sobre antigas estruturas defensivas muçulmanas. No interior, destaca-se a antiga Praça de Armas, hoje usada para eventos culturais. Um fato curioso é que, a partir das suas muralhas, é possível avistar o Lago do Alqueva, o maior lago artificial da Europa. Este contraste entre fortificação medieval e paisagem moderna tornou o castelo um dos cartões postais do Alentejo. A sua posição elevada permitia controlar a fronteira e vigiar o vale do rio Guadiana. As muralhas preservam ainda o traçado medieval, com torres e portas originais. O castelo teve papel estratégico nas guerras entre Portugal e Castela durante a Idade Média. Gostou de conhecer Monsaraz? Qual fato achou mais interessante? Saímos de Monsaraz e fomos para Elvas conhecer o Forte da Graça, distante 70 quilômetros. Elvas localiza-se no distrito de Porto Alegre, junto à fronteira com a Espanha, apenas 18 quilômetros, no Alto Alentejo. O principal acesso é pela A6, que liga Lisboa a Badajoz, na Espanha. O Forte da Graça foi construído no século XVIII, após a Guerra da Restauração, para reforçar a defesa da fronteira com Espanha. Implantado no alto do Monte da Graça, domina toda a paisagem em redor de Elvas. É uma fortificação de grande dimensão, considerada obra-prima da engenharia militar portuguesa. Foi projetado segundo os princípios da arquitetura militar moderna da época. O forte integrou o vasto sistema defensivo de Elvas, um dos mais completos da Europa. Nunca foi conquistado por forças inimigas, mantendo função dissuasora. Durante séculos, serviu como quartel e prisão militar. Hoje, é um dos símbolos históricos da cidade e patrimônio mundial da Unesco.
Durante séculos, a sua função principal foi militar. No período contemporâneo, passou a afirmar-se como destino turístico-cultural. Comem tudo forte. No sobreiro, gado, sobreiro. E uma coisinha assim, sobrecomprida. Aqui nos campos, nos arredores delas, há aqui muitas hortas, quintas e montes. E tem poços. E a descida para os poços é isto. Isto é dos árabes. Viveram aqui na minha população mais de 500 anos. Se está gostando do vídeo, dê um like, aproveite e inscreva-se no canal Vilarejos. Uma curiosidade histórica que liga o Brasil ao Forte da Graça: Antônio Gomes Freire de Andrade esteve preso nesse forte antes de ser executado. Ele tinha sido governador do Rio de Janeiro de 1733 a 1763 e comandante militar no Brasil, onde ganhou grande prestígio e era popularmente conhecido como Conde de Bobadela, título que recebeu em 1758 após décadas de serviço como governador e capitão-general do Rio de Janeiro. Gomes Freire, como era frequentemente chamado por seus subordinados e governados, é também reconhecido pelo Exército Brasileiro como o patrono do DCT, Departamento de Ciência e Tecnologia. Enquanto passeamos no forte, um pouco mais de história. Elvas tem origens pré-romanas, tendo sido ocupada por romanos e muçulmanos. Durante o domínio islâmico, foi uma importante praça forte defensiva. Em 1229, foi definitivamente conquistada por Dom Sancho II. No período medieval, desenvolveu-se como cidade muralhada. Após a restauração da independência, no século XVII, tornou-se a principal fortaleza da fronteira portuguesa e foram construídas fortificações abaluartadas ao estilo moderno europeu. O sistema defensivo de Elvas é considerado um dos mais completos do mundo. A cidade mantém forte identidade ligada à arquitetura militar e, em 2012, foi classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Distante cerca de 30 quilômetros de Évora, a pequena Évora Monte situa-se no concelho de Estremoz, distrito de Évora. O acesso principal é feito pela N245, entre Estremoz, que visitaremos em seguida, e Arraiolos. Implantada no topo de um monte, a vila é beneficiada de uma posição elevada, que lhe confere ampla visibilidade sobre a planície alentejana. Esta localização estratégica explica sua importância militar ao longo dos séculos. O núcleo urbano desenvolveu-se em torno do castelo e das antigas muralhas. O Vila mantém um traçado medieval bem preservado e uma atmosfera tranquila e fortemente ligada à sua história. O principal ponto turístico é o Castelo de Évora Monte. O castelo foi edificado no século XIV por ordem de Dom João I, integrando o sistema defensivo do Alentejo. Évora Monte teve papel relevante nas lutas entre Portugal e Castela durante a Idade Média. A fortaleza apresenta planta invulgar, com traços tardogóticos e elementos manuelinos. No interior existiam dependências militares e espaços de abrigo para a população em tempos de guerra. A sua silhueta tornou-se o principal símbolo visual da vila. No século XIX, Évora Monte entrou definitivamente para a história nacional. Foi aqui que, em 1834, se assinou a Convenção de Évora Monte, que pôs fim às guerras liberais em Portugal. O acordo foi assinado entre os representantes de Dom Pedro IV e Dom Miguel I. Este tratado determinou o exílio de Dom Miguel e a vitória definitiva do regime liberal. A vila passou assim a ser símbolo da paz e da reconciliação nacional. Desde então, Évora Monte ficou associada ao fim de um dos períodos mais turbulentos da história portuguesa e da Península Ibérica. A vila permanece como testemunho vivo da história política e militar de Portugal.
Chegamos agora em Estremoz, ainda no distrito de Évora, zona central do Alentejo. O acesso principal é feito pela A6, entre Évora e Elvas. A cidade tem origem romana, conhecida como Torres Véteras. Durante o período islâmico, manteve importância estratégica. Foi reconquistada por Dom Afonso Henriques no século XII. Já no século XIII, tornou-se vila real e centro administrativo. O castelo foi ampliado no reinado de Dom Dinis. A Torre de Menagem é uma das mais altas torres medievais do país. É também conhecida como Torre das Três Coroas, com aproximadamente 27 metros de altura. Foi erguida a partir de 1258, durante o reinado de Dom Afonso III, e os trabalhos prolongaram-se pelos reinados de Dom Dinis e Dom Afonso IV, sendo concluída por volta de 1370. É famosa por ser inteiramente construída em mármore branco da região. Estremoz ficou ligada à figura da Rainha Santa Isabel, que morreu no castelo em 4 de julho de 1336. Ela tinha viajado para cá, apesar da idade avançada e da saúde frágil, numa missão de paz para evitar um conflito armado entre o seu filho, o rei Afonso IV de Portugal, e o seu neto, o rei Afonso XI de Castela. No local onde se encontravam os seus aposentos no antigo Paço Real, foi erguida uma capela em sua honra no século XVII. Hoje, no antigo palácio onde a rainha viveu e morreu, funciona uma pousada, das mais emblemáticas de Portugal, preservando a memória da Rainha da Paz. A cidade desenvolveu-se graças à agricultura e ao comércio, e mais tarde, destacou-se pela extração de mármore. As pedreiras tornaram-se a principal atividade econômica local. Hoje, Estremoz tem cerca de 14 mil habitantes. A cidade também é apelidada de Cidade Branca do Alentejo. Évora situa-se no centro do Alentejo, sendo capital do distrito. O principal acesso é pela A6, que liga Lisboa à Espanha. Évora tem origens romanas, conhecida como Liberalitas Julia. Foi um importante centro administrativo do Império Romano. Durante a ocupação muçulmana, manteve relevância urbana. Foi reconquistada em 1165 por Geraldo Sem Pavor. Na Idade Média, tornou-se residência frequente da corte portuguesa. Durante o Renascimento, viveu um período de grande esplendor cultural. A Universidade de Évora foi fundada no século XVI. A cidade acumulou vasto patrimônio arquitetônico e religioso. No século XVIII, entrou em fase de estagnação. No período contemporâneo, recuperou importância regional. O centro histórico é classificado como Patrimônio Mundial da Unesco. Os principais pontos turísticos são o Templo Romano e a Sé Catedral, que vimos quando chegamos em Évora com seu sino soando. Este era o convento de Nossa Senhora da Graça, que foi fundado pela Ordem de Santo Agostinho em 1511, com apoio do rei D. João III, e fechado em 1834, com a extinção das ordens religiosas. Hoje a cidade tem cerca de 56 mil habitantes. Évora é considerada uma das cidades históricas mais bem preservadas de Portugal.
Agora chegamos ao Jardim Público de Évora, que tem a presença dos pavões. Concebido como um jardim romântico do século XIX, construído entre 1863 e 1867, era comum a introdução de aves exóticas e ornamentais, sendo comum vê-los empoleirados nas ruínas fingidas ou a passear perto do Palácio de Dom Manuel. O jardim foi projetado para incluir outros elementos típicos do romantismo, como lagos, vegetação exótica, um coreto e as famosas ruínas cenográficas construídas com materiais de monumentos degradados da cidade. Aqui é a Universidade de Évora, fundada em 1537. É a segunda mais antiga de Portugal. Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, serve como um lembrete direto da morte para os vivos. A Capela dos Ossos em Évora, construída no século XVII na Igreja de São Francisco, foi idealizada por 3 monges franciscanos para refletir a mortalidade humana e a transitoriedade da vida, seguindo a Contra-Reforma. Com ossadas de mais de 5.000 pessoas, visa transmitir a mensagem da efemeridade da vida. No século XVII, havia dezenas de cemitérios monásticos na região, ocupando espaço excessivo. Os monges decidiram exumar os ossos e utilizá-los para decorar a capela. Enquanto passeávamos na Praça do Giraldo, nos deparamos com um momento da tradição acadêmica de Évora, a Queima das Fitas, que celebra o fim do percurso acadêmico. A tradição é um cortejo acadêmico a passar pelas ruas com muita música e dança para marcar a conclusão dos estudos. Confira um pouco da música e da dança. Gostou dos vilarejos visitados nesta viagem? Comente o que achou da Capela de Ossos ou da Vila de Monsaraz no alto da montanha. Esta é uma viagem muito bonita e pode ser feita em 2 ou 3 dias a partir de Lisboa. Woo!